Galera, segunda-feira, semana nova, mais uma porrada no meio da cabeça. Bom, janela de transferência está aberta, fecha dia 2 de agosto, temos aí 29 dias, 30 dias, né, porque o mês de julho vai até o dia 31, para poder contratar e sair dessa situação. Vamos discutir algumas coisas aqui, mas antes, pedir para vocês deixarem o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. E quem for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações. E claro, segue minha conta pessoal no Instagram. E ó, você que ainda não baixou o aplicativo da OneFootball não sabe o que está perdendo. Além dele ser 100% gratuito e um dos aplicativos de futebol mais baixados do mundo, você tem os melhores momentos do Brasileirão das séries A e B na palma da sua mão em alta definição assim que acabam os jogos. Os campeonatos europeus vão voltar, você pode assistir ao vivo e de graça jogos do campeonato alemão. Você tem o Head to Head que te auxilia em aposta esportiva e você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e aí toda notícia do Vasco, o aplicativo manda notificação na tela do seu celular. Quem torce para outros clubes pode fazer o mesmo, você vai receber notícia do seu clube aí na palma da sua mão. Além disso, você tem acesso a tabelas de campeonato, classificações, artilharias. O aplicativo ele é completo, incrível e o melhor de tudo, ele é 100% gratuito. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, e tem um QR Code passando também aí na tela. Como eu sempre digo, baixou o OneFootball, não consegue mais ver sem. Bom, galera, a situação é a seguinte. Apesar da derrota, né, e desse momento ridículo que o Vasco atravessa, digamos que a vida ainda segue nos dando oportunidades. E por que eu estou falando isso? Eu vou trazer para vocês aqui algumas situações. Primeiro, mesmo com mais uma derrota, para a sorte do Vasco, o Corinthians perdeu, o Bahia perdeu, o América Mineiro empatou, o Santos perdeu, né, jogou contra o Cuiabá, era confronto direto, podia um dos dois ganhar. Então, de certa forma, não foi nem tão ruim. O melhor cenário seria um empate, mas mudaria pouco, porque se empata, o Santos ia para 14 e o Cuiabá ia para 13. Com a vitória do Cuiabá, o Santos ficou com 13, né, que o Cuiabá teria 13, e o Cuiabá foi para 15, que se fosse o empate, o Santos iria para 14, ou seja, não mudou muita coisa não. E nesse momento, o Santos está muito pior do que o Cuiabá, então é melhor ter o Santos mais perto da gente do que o Cuiabá. O Santos chegou ao seu 11º jogo sem conseguir uma vitória. A última vitória do Santos foi vir contra quem? Contra o Vasco. É isso mesmo, dentro de São Januário. Mas enfim, então a situação é essa. A rodada encerra hoje, temos Goiás e Curitiba. O normal é o Goiás ganhar esse jogo, ir para 14, sair da zona de rebaixamento e pular para a 14ª colocação. E a zona fica com Curitiba com 4, América com 9, Vasco com 9, Corinthians com 12 na zona, Bahia primeiro fora com 12 e o Santos 2 posições fora com 13, tá? Então essa turminha aí, ou seja, então hoje não mudou com relação à rodada anterior, mudou muito pouco. O Vasco continua a 3 pontos do primeiro time fora. E eu vou ter que começar a me agarrar nesse campeonato à ruindade dos outros. Porque, pelo que está me parecendo, se não existir uma mudança grande aí no campeonato, só para vocês terem uma ideia, o campeonato tem 38 rodadas, vezes 3 são 114 pontos. São 114 pontos. Hoje, a galera que está ali, o primeiro time fora da zona, está com 30% de aproveitamento. Se a galera mantiver isso aí até o final do campeonato, 10% de 114, a gente está falando de 11,4. 30% vai dar 33, vai dar 34 pontos. 34 pontos mais ou menos daria aí. Arredondando vai, 35 pontos teria o primeiro time fora da zona. Então tá arriscado. Acredito que a galera vai melhorar o aproveitamento, mas se a galera manter essa média de aproveitamento até o final do campeonato, vai ser um campeonato com 35, 36 pontos do escapa do rebaixamento. Quando, né, o normal é 45 pontos. Então, até aqui, a turma ali do Santos para baixo, né, tá com um aproveitamento muito baixo, né, com que você consiga ter com menos pontos safar do rebaixamento. Então a minha esperança é a ruindade dos outros, tá?
Então o Vasco está ainda só a 3 pontos de sair da zona de rebaixamento. Vai pegar 2 jogos agora, o Cruzeiro em casa e o América Mineiro concorrente direto aí, pela desgraça da luta dessa zona de rebaixamento, fora de casa. 2 jogos aí, pro Vasco todo jogo é difícil, porque quando o time é ruim, todo jogo é sempre difícil, mas não são bichos de tão 7 cabeças assim. O Cruzeiro até tem jogado bem, né? Poderia até ter ganho do Inter no Beira-Rio, perdeu um caminhão de gol, mas acabou voltando lá do Beira-Rio com um empate, tá? Então a situação de momento do Vasco de campeonato é essa, tá? Então, pela maior merda que o Vasco tenha feito no campeonato, ainda dá para acreditar, tá? Mesmo, isso é um papo pro próximo vídeo, eu vou falar aqui sobre 777, Paulo Brax, Luiz Melo, é tema do próximo vídeo, tá? Para finalizar, vamos ouvir o técnico William Batista, que com certeza essa semana vai voltar pro Sub-20 aí, ou vai de repente assumir um cargo na comissão permanente, já que o Emílio Faro foi demitido, né? Então vamos ouvir agora o William Batista aqui falando sobre os seguintes temas. Primeiro, né, em cima do que a gente acabou de discutir aqui agora, quais as garantias ele pode dar que o Vasco não vai cair? Como se ele, o William Batista, pudesse bancar alguma coisa, sendo que nem treinador do time ele estava só quebrando um galho. Mas enfim, essa foi a primeira pergunta. A segunda é se ele tem medo de se queimar sendo lançado aí nessa fogueira, nessa furada que é o Vasco, e ele aproveita também para fazer uma análise da partida. Confere aí. É saber que todo mundo vai trabalhar no máximo, vai se empenhar durante os treinos, vão se dedicar, né? Os jogadores, os funcionários do clube, o staff, todo mundo. O que a gente pode dizer é que a gente vai trabalhar muito, que o clube vai trabalhar muito para dar para a torcida um lugar de respeito que ela merece na tabela de classificação, para que as vitórias venham. E eu acho que a palavra de ordem para todos é trabalho. Acho que quanto mais todo mundo trabalhar, mais próximo de colocar o Vasco numa posição onde seja de respeito para a instituição e para a torcida, vai estar mais próximo de acontecer. Eu tive um medo na minha vida, o dia que o meu irmão ficou doente. Meu irmão tem uma doença grave, e ali eu tive medo. Tive medo pelo meu pai, tive medo pela minha mãe. Futebol a gente sabe que é um esporte de muita cobrança, de que a gente tem que entregar resultado todo o tempo. Mas medo é uma palavra que eu não tenho, porque sei que de fato os problemas, não só na minha vida pessoal, mas na vida pessoal de todo mundo, né, do pessoal do clube, até do torcedor, que muitas das vezes são problemas muito maiores, né, que existem no nosso contexto. Então, medo não. Enquanto em relação aos números, a invencibilidade, eu nunca busquei estar invencível, eu nunca busquei ser um treinador que não perdesse. O que eu busco é trabalhar muito, fazer com que meus jogadores trabalhem, fazer com que todo mundo se empenhe. E aí sim, isso trazer vitórias, mas ser um fruto e uma consequência do quanto cada um trabalha. Né? Acho que o mais importante é todo mundo estar trabalhando muito em prol de uma performance que seja de excelência para a instituição. A equipe adversária tem 2 maneiras que é muito clara de atacar, ou é ataque rápido ou contra-ataque. Eles, quando entram em organização ofensiva, eles têm muita dificuldade. E durante quase todo o jogo, as poucas oportunidades que tiveram, ou as oportunidades que tiveram, foram através dessas ações. A gente tinha alguns propósitos, um deles era proteger bem a área dos cruzamentos. A gente conseguiu fazer isso. É claro que tem os incontroláveis da partida. E aí, na oportunidade que eles tiveram, eles fizeram os 2 gols. Bom, para finalizar, o William Batista vai discutir um assunto, cara, que me irritou amargamente. Por que ele manteve o Pedro Raul os 90 e todos minutos? Pô, a partida que o Pedro Raul fez foi surreal, cara. Surreal. Ele errou tudo. Mas o treinador decidiu mantê-lo e eu já adianto que eu discordo veementemente do que disse o William Batista. E é óbvio também que o treinador tem o hábito corretamente de defender o jogador em coletivo. Ele não vai expor o grupo, né? Mas enfim, acho que poderia ter arrumado uma outra justificativa. Para finalizar, ele é perguntado também se esse momento e essa pressão que o Vasco não pode ter atrapalhado o Alex Teixeira na hora de fazer o gol. Se essa atmosfera pesada no momento de decisão às vezes não acaba atrapalhando um atleta. E ele é questionado também se não faltou um pouco de ousadia ao Vasco, porque após tomar o gol, o Vasco melhorou um pouco na partida e conseguiu criar mais.
teve o gol perdido do Alex Teixeira, teve um cruzamento da esquerda que o Pedro Raul e o Alex Teixeira chegam atrasados e não conseguem finalizar. O Vasco ameaçou algum perigo à meta do Botafogo e ficou um pouco mais com a bola após tomar o gol. Ele foi questionado se não podia ter jogado mais assim ao longo da partida e não esperar tomar o gol. Com vocês, William Batista. Tem que analisar o que é ir mal, né? O Pedro Raul conseguiu ganhar duelo de primeira bola em tiro de meta. Pedro Raul teve bons duelos de primeira bola, onde a gente conseguiu ter alguns ganhos de segunda bola. Também aumentou a estatura da nossa equipe em relação às bolas paradas, que o adversário nos escanteios nas faltas laterais consegue por vezes ter algum êxito. Então foi muito por esse motivo. Os jogadores estão sempre sujeitos a acertar e a errar, né? E é para ambas as equipes, né? Quando o goleiro adversário pega, o atacante errou. Quando o atacante faz o gol, alguém errou. Então acho que fica sempre a critério do momento concreto do lance. Então por isso que no final ele errou, o goleiro defendeu. Mas acho que não é isso que diz respeito a, de fato, qual é a conduta do Alex, que é um cara que trabalha muito, que se empenha no dia a dia, que quer o melhor para o Vasco, né? E tem o mérito do goleiro na jogada, e teria o mérito dele, caso ele fizesse o gol, e o demérito do goleiro, provavelmente, porque ele não defendeu a bola. E a gente fala assim, o sentimento de quase todas as equipes do mundo é um quando está ganhando, é outro quando está perdendo, é um quando está empatando, né? O adversário, quando estava empatando, buscou jogar, quando fez o gol, não quis mais jogar. A gente tinha uma estratégia e sabíamos que o Botafogo, quando está em organização ofensiva por mais tempo, eles colocam poucos jogadores dentro do bloco defensivo, fazem muitas jogadas pela beirada para ter cruzamento na área. E eles têm poucos gols na competição, onde eles acabam tendo que jogar de maneira organizada. E os gols deles, na maioria das vezes, é ou por ataque rápido ou por contra-ataque, a partir de bola do fundo para trás. Então a gente, enquanto estratégia em organização defensiva, a gente sofreu quase nada ou poucas finalizações deles quando eles tiveram que atacar de maneira organizada. E o gol que a gente sofre, o primeiro é de um ataque, entrada de um ataque rápido, né? E o segundo é num contra-ataque. Então a gente dentro do que foi proposto na estratégia, acredito que cumpriu. Agora, a questão do sentimento é uma coisa que mexe com todas as equipes do mundo, né? Uma coisa é quando está ganhando, outra coisa é quando está perdendo. O próprio adversário, quando estava na frente do placar, ele recuou as linhas dele, não foi corajoso para pressionar, né? Então fica a questão do sentimento, né, em relação a ambas as equipes, em relação ao que o placar interfere nelas. Bom, galera, então é isso. Assim que encerra a nossa primeira edição do dia e do vídeo. Logo mais eu chego com a nossa segunda edição, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E ó, agenda da semana já divulguei. Teremos Jairinho, ex-jogador do Vasco, aí, passagem pelo Bangu, Atlético Goianiense, jogando fora do país. 8 da noite no Futebolaço Podcast. Quinta-feira teremos o Leandrão. Valeu!